Oi, turma, tudo bom? E aí, assistiram a aula anterior? Turma, nós começamos um assunto, então, bastante fácil, né, e importante, chamado classificação biológica, que se trata de organizar os seres vivos em grupos, em categorias taxonômicas. São elas o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Nós falamos que a espécie é a unidade, é o que forma esse sistema de classificação, ok? Hoje nós vamos estudar a categoria de reino, certo? A primeira categoria taxonômica, que é o reino. No planeta Terra existem 5 reinos. Então, os cientistas, eles classificaram os reinos em Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Metazoa e reino Metáfita. Nós vamos passar pelas características gerais desses 5 reinos. E, turma, a única categoria que nós vamos ver são os reinos. Por quê? Porque de filo para baixo, filo, classe, ordem, até espécie, já é bastante trabalhoso, tá? A gente já deixa isso para o biólogo. Eu vou falar um pouco sobre os reinos, porque no nosso curso do ensino médio, a gente estuda esses reinos em detalhes e vocês vão se lembrar de várias coisas, tá bom? Então, vamos começar do mais simples para o mais complexo. Reino Monera. Reino Monera é o reino, gente, que engloba as bactérias e as cianobactérias. Acompanhe comigo e muita atenção, tá? O reino Monera, ele é composto por seres procariontes, ou seja, bactérias e cianobactérias são seres que não possuem núcleo e nem organelas membranosas, por isso são chamados de procariontes. São unicelulares, então invisíveis a olho nu. O corpo todo dos seres do reino Monera é apenas uma célula. Podem ser aeróbios ou anaeróbios, ou seja, usam ou não o oxigênio. Alguns têm grande importância como decompositoras, né, gente? Algumas bactérias decompositoras. Já as cianobactérias têm importância porque são seres fotossintetizantes. Então, os organismos do reino Monera, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Autótrofo quer dizer que eles fazem fotossíntese. Heterótrofos, eles não fazem fotossíntese, ok? As cianobactérias são autótrofas, as bactérias são heterótrofas. Então, eu tenho essas características presentes no reino Monera. Podem causar doenças, né, gente? Podem fazer associações com outros seres, como as leguminosas. As bactérias, a maioria delas tem grande importância para o planeta Terra e os seres vivos. A porcentagem de bactérias que são patogênicas, que causam doenças, são muito pequenas. Tá bom? Depois, o reino Monera evoluiu, né, gente? Surgiu, então, o reino protista, ou surgiu seres que foram classificados dentro do reino protista. Reino protista engloba seres que nós conhecemos como protozoários e algas. Cris, eu não lembro quem são os protozoários. Turma, protozoários são seres que nós conhecemos como amebas. As amebas são protozoários. A leishmania, que causa leishmaniose. O Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. O Plasmodium, que causa a malária. Então, observe a importância dos seres do reino protista, tá? Muitos são causadores de doenças sérias, inclusive doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, não tem cura até hoje, tá bom? E as algas, turma, elas são o nosso tal de pulmão do mundo, né? As algas, principalmente as algas unicelulares, elas oxigenam a nossa atmosfera. Elas que produzem o oxigênio que nós respiramos. A diferença principal entre Monera e protista é que protistas são seres eucariontes.
eucarionte. Aqui já apareceu o núcleo, aquela carioteca guardando o DNA, e também apareceram as organelas membranosas, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, lisossomo, mitocôndria, cloroplasto, são todas organelas membranosas. Então, olha que salto importantíssimo de procarionte para eucarionte. De protista para frente, todos os outros seres são eucariontes. Os protistas, eles podem ser uni- ou pluricelulares, então eu posso enxergá-los ou não. Os protozoários são unicelulares, tá? As algas, algumas são uni, algumas são pluri. Aeróbios ou anaeróbios usam ou não o oxigênio. Autótrofos ou heterótrofos. As algas são autótrofas, fazem fotossíntese, os protozoários são heterótrofos. E alguns parasitas, como as amebas, leishmanias, trypanosoma, plasmódio. Lembrou um pouquinho aí de reino protista? Gente, é importante ter essa visão geral dos reinos, tá? Organismos que não eram nem moneras nem protistas foram classificados como pertencentes ao reino fungi, que é o reino dos fungos. Dentro do reino fungi nós encontramos seres chamados de mofos, bolores, cogumelos, orelhas de pau, os líquens. Os líquens são associações entre algas e fungos, tá? Os seres do reino fungi também são eucariontes, ou seja, tem núcleo e organelas membranosas, podem ser uni- ou pluricelulares. As leveduras, que são os fermentos da cerveja, são unicelulares. Os mofos e cogumelos são pluricelulares. Podem ser aeróbios ou anaeróbios, então eles podem viver ou não na presença do oxigênio. Agora, os fungos, eles são heterótrofos. Todos os fungos são heterótrofos. E eu digo heterótrofos por absorção. Vou circular aqui até de outra cor, tá? Olha, os fungos são heterótrofos por absorção. O que quer dizer isso? Que eles não fazem fotossíntese, fungo não é planta, e a absorção porque eles não têm boca para ingerir. Então, eles absorvem através do revestimento, ok? Fungo tem parede celular de quitina, né, gente? E tem uma importância enorme como decompositores. Ai da terra se não fossem os fungos decompositores. Ok? Tudo bem? Reino metazoa, gente. Antigamente era chamado de reino animalia, mas animalia caiu em desuso, tá bom? Então, reino metazoa engloba todos os animais vertebrados, os animais invertebrados. Todos os animais são pluricelulares, formados de mais de uma célula. Existem animais aeróbios e anaeróbios. Eles podem usar ou não o oxigênio. Por exemplo, a lombriga, está lá dentro do intestino, é um animal anaeróbio, tá? Eucariontes, essa característica surgiu nos protistas e continuou em todos os grupos. Eles têm núcleo e organelas membranosas. E todos os animais são heterótrofos por ingestão. Diferente dos fungos, observe, os fungos são heterótrofos por absorção, porque o fungo não tem boca, então absorve a comida através do revestimento. Os animais, eles são heterótrofos por ingestão, ou seja, eles comem o alimento que precisam e digerem dentro deles, certo? Animais não fazem fotossíntese, animais não têm clorofila, ok? E o último reino, que é o reino metáfita, que é o reino das plantas. Antigamente, né, nós chamávamos de reino vegetal, mas caiu em desuso, gente. Metáfita, tafita vem de planta. As plantas são seres eucariontes, com núcleo, com organelas membranosas, com cloroplasto, pluricelulares, autótrofas. Todas as plantas fazem fotossíntese. Todas as plantas são autótrofas. Por quê? Porque tem um pigmento verde chamado clorofila.
E esse pigmento verde que captura a luz, ele fica dentro de organelas membranosas chamadas de cloroplastos, ok? E as plantas são aeróbicas, ou seja, elas usam o oxigênio para sobreviver. Inclusive, elas produzem o oxigênio que elas precisam para sobreviver. Todas as plantas são seres que fazem a famosa reação da fotossíntese para obter glicose e oxigênio. Certo? Então, eu consigo agrupar os seres vivos da Terra em 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Metáfita e Metazoa. Com base em quê? Com base no parentesco evolutivo. Sempre o critério, gente, o critério é a semelhança evolutiva, é o parentesco evolutivo. Todo mundo que tem essas características está dentro de Monera. Todo mundo que tem essas características está dentro de Protista e assim por diante. Ok? Então, os cientistas conseguiram agrupar, classificar os seres vivos da Terra em 5 reinos. Tá bom? Adiante. Turma, recentemente, tá? Outros grupos de cientistas, estudando principalmente o RNA ribossômico dos organismos, conseguiram criar outro sistema de classificação. Além de existir a classificação em 5 reinos, existe a classificação em domínios, e são 3 domínios de seres vivos, tá? Esse novo agrupamento, essa nova classificação dos seres vivos foi feita com base principalmente em estudos de RNA ribossômico dos organismos. Os 3 domínios são o domínio bactéria, o domínio arquea e o domínio eucária. Bactéria, arquea e eucária. Vamos ver cada um desses domínios. Dentro do domínio bactéria, os cientistas agruparam os seres que são unicelulares e procariontes, certo? E que apresentam parede celular de peptidoglicano. O que é peptidoglicano? Turma, peptido vem de proteína. Glicano vem de glicose. Então, são bactérias, porque são unicelulares e procariontes, só pode ser bactéria. São bactérias cuja parede celular é de proteína e glicose, tá? Então, eles separaram. Dentro do domínio bactéria estão todas as bactérias que têm parede celular de peptidoglicano. Esse foi o critério, tá bom? No domínio arquea, também foram colocados os seres unicelulares e procariontes. Gente, se são unicelulares e procariontes, são bactérias também. Porém, nesse domínio arquea são bactérias primitivas, bactérias que podem ou não ter parede celular. E são bactérias que vivem em ambientes extremos. Vou até circular, ó, ambientes extremos cujo outros seres não seriam capazes de sobreviver. Por exemplo, são bactérias, gente, dentro desse domínio arquea, foram colocadas bactérias chamadas termofílicas, aquelas que vivem em condições de extrema temperatura, como, por exemplo, borda de vulcão. Quem é que sobrevive na borda de vulcão ativo? Bactérias arquea, bactérias chamadas extremófilas, porque vivem em ambientes extremos. Elas também existem em locais com muita salinidade. São bactérias halofílicas ou halofíticas, onde no mundo que tem excesso de salinidade, o Mar Morto, por exemplo, é um ambiente em que a quantidade de sal é extrema. Os únicos seres capazes de sobreviver lá são essas bactérias halofílicas. Ou metanogênicas, que são bactérias que conseguem sobreviver em ambientes com muita quantidade de metano.
Essas 3 bactérias, as termofílicas, as halofílicas e as metanogênicas, são chamadas bactérias extremófilos, que vivem em ambientes extremos. Elas são unicelulares e procariontes e podem ou não ter parede celular. Qual é a diferença para o domínio bactéria? A diferença, gente, é que no domínio bactéria eu tenho as bactérias, entre aspas, comuns, aquelas que têm parede celular de peptidoglicano e estão aí, na nossa pele, na nossa casa, na nossa cabeça, no nosso pé, tá bom? Em todo o nosso ambiente. As do domínio Archaea são aquelas que vivem em ambientes extremos. Eu só encontro elas em lugares que não conseguem ser habitados por outros seres. Perceba que tanto no domínio bactéria quanto Archaea, os seres são procariontes. Então, são bactérias e são bactérias, tá? E o terceiro domínio é o domínio eucária. Eucária, gente, eucária vem de eucarionte. Então, dentro do domínio eucária estão todos os seres que são eucariontes, todos aqueles que possuem núcleo e organelas membranosas. Podem ser uni- ou pluricelulares. Então, dentro do domínio eucária, eu tiro a bactéria. O que sobra está dentro de eucária, que são os protistas, os fungos, os animais e os vegetais, que nós acabamos de ver, os 4 últimos reinos estudados por nós. Protista, fungi, metáfita e metazoa são o domínio eucária. Ok? Tranquilo? Então, muito bem. E vamos iniciar, turma, uma parte da biologia que vocês também se lembram, que são as regras de nomenclatura científica. Eu tenho certeza que vocês se lembram, né? Nós falamos que a espécie tem um nome científico, por exemplo, Homo sapiens é o nosso nome científico, tá? Para escrever um nome científico, gente, eu tenho que obedecer a alguns critérios, algumas regras. Por exemplo, o nome científico, ele deve ser escrito em latim, tá? Na língua latim. Por quê? Porque o latim, ele é uma língua morta. Significa que ninguém mais no mundo fala latim. Então, o latim, ele não muda, tá? Por isso, o latim foi a língua escolhida para o nome científico. Ah, Cris, não poderia ser português? Gente, português muda, por exemplo. Quando eu era jovem, mais jovem, né? As palavras ideia e jiboia tinham acento. Agora, ideia e jiboia não tem mais acento, então o português muda. O latim não, tá? O latim, como ninguém fala, ele não muda. Então, primeira regra, o nome deve ser escrito em latim. Segunda regra, o nome ele é composto por 2 palavras. Homo sapiens. Canis, familiares. São 2 palavras. Pantera, léu. Tá? Terceira regra, os nomes eles devem ser destacados no texto. Eu posso sublinhar se eu escrever à mão. Se for no computador, eu posso colocar em itálico ou negrito, sendo que o itálico é o mais comum. Mas eu tenho que destacar, que fazer esse nome ficar diferente dentro do texto. Para quê? Para chamar a atenção de que é um nome científico. Quarta regra, a primeira palavra tem inicial maiúscula e a segunda palavra tem inicial minúscula, ok? Por exemplo, olha aqui, um nome científico. Peraí que não tem acento não, deixa eu tirar esse acento daqui. Cadê meu corretivo? Aqui. Rea alba, tá? Então vamos. Rea alba, que língua é essa? É latim, então o nome tá em latim aqui. Tem 2 palavras? Tem. Rea e alba. O nome tem 2 palavras, certo? Tá destacado? Tá. Como eu escrevi à mão, eu grifei, ó. Eu grifei rea e grifei alba, ok? Que mais? A primeira palavra tem inicial maiúscula, aqui ó, o R tá com a inicial maiúscula. E o segundo nome, alba, tá com a inicial minúscula. Pronto, obedeci às 4 regras de nomenclatura. Realba é o nome da espécie, ok? Tudo bem?
Agora, por que duas palavras? Porque a primeira, gente, rea, ela significa o gênero. Rea é gênero. Lembra da categoria taxonômica? Família, gênero e espécie? O primeiro nome é o gênero da espécie. O segundo nome eu chamo de epíteto específico. Esse epíteto específico geralmente é uma qualidade da espécie, uma característica, tá? Da espécie. Por exemplo, a palavra alba significa branco. Então, qual é a cor da réia? Ela é branca. Então, essa segunda palavra, o epíteto específico, ele é uma qualidade da espécie. Ele designa uma qualidade, geralmente, da espécie, tá? Agora, qual é a espécie? Réa alba. Por isso que eu circulei, ó. A espécie tem dois nomes. Se eu falar assim, qual é a espécie? Aí você fala réia. Não. Réia é o gênero. Aí eu pergunto de novo, qual é a espécie? Aí você fala alba. Eu digo não. Alba é o epíteto específico. Aí, por último, eu pergunto, qual é a espécie? Réa alba. Então, a espécie tem dois nomes. Então, quando me perguntam qual é a minha espécie, Homo sapiens. Se eu falo que a minha espécie é Homo, não, Homo é o gênero. Se eu falo que é sapiens, não, sapiens é o epíteto específico. A espécie tem o nome composto por duas palavras. Réa alba é o nome da espécie. Para quem tem curiosidade, tá, gente? Se eu não estou enganada, é o nome de uma espécie de ema, tá? É uma ave aí. Acho que é uma ema mesmo, se eu não estou enganada. Ok? Bem? Bom. Existem algumas terminações, tá? Por exemplo, terminações SP. Pode aparecer assim para vocês, ó. Plasmodium SP, aqui, ó, Plasmodium SP, tá? Tem que grifar, porque Plasmodium é nome científico, ó, tem que destacar do texto. Pronto, agora eu escrevi certo. O que quer dizer esse SP que vem atrás de Plasmodium? Quer dizer, gente, que pode ser várias espécies do mesmo gênero. Repetir? Esse SPzinho significa que pode ser várias espécies do mesmo gênero. Por exemplo, pode ser o Plasmodium vivax, mas pode ser o Plasmodium falciparum. Pode ser o Plasmodium malariae. Então, esse SP quer dizer que pode ser várias espécies do gênero Plasmodium, tá? Agora, pode aparecer também SPP ponto. Quando aparecer a terminação SPP ponto, aí significa que é qualquer espécie desse gênero. Qualquer espécie. Qualquer não são várias, tá? Várias não são todas. Agora, qualquer são todas. Dificilmente aparece assim, tá? Mas o SP ponto você vai ver com mais frequência. Tá bom? Tranquilo? Você se lembrou de como é que escreve o nome científico? E, turma, por que tem que ter um nome científico? Para facilitar a vida dos cientistas, dos biólogos e para tornar o nome universal. Se você for no Google e colocar Realba, vai lá, faz esse teste. Uma pessoa que está no Brasil que escreve Realba, aparece a foto da ema. Uma pessoa que está lá na Indonésia coloca Realba, vai saber que é a mesma ema. Então, é para tornar o nome universal, tá? Porque se eu falar ema aqui no Brasil e falar ema lá na África, as pessoas podem entender que são animais diferentes. Então, o nome científico, ele veio para tornar universal esse conhecimento, esse conceito. Certinho? Tranquilo? Então, vamos ficar por aqui. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!